Estamos em Apocalipse, capítulo 11, e continuaremos o nosso estudo agora a partir do versículo de número 10. Dê uma pausa no vídeo e faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Por causa deles quem? Por causa dos cadáveres das duas testemunhas que simbolizam a igreja. Lembra? A igreja, quando sofre suas aparentes derrotas, o mundo se alegra com isso. Por isso, o versículo diz: os que habitam sobre a terra, os não crentes que habitam sobre a terra, se alegram por causa dos cadáveres da igreja. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Essa sempre será a atitude normal e esperada do mundo quando a igreja sofre algum problema, alguma adversidade. Como eu disse na aula passada, são as aparentes derrotas da igreja. Porque mesmo quando é morta, a igreja não é derrotada. Por quê? Porque um crente, quando ele morre, ele vai para o céu, vai para a glória, para ficar com Cristo ali. E Deus levanta outros e outros crentes para continuarem sua obra neste mundo. Então, a derrota da igreja neste mundo jamais será uma derrota definitiva. Embora o mundo caído se regozije, festeje, celebre, isso não vai mudar nada em relação ao plano de Deus para este mundo e também com relação à vitória já decretada para o dia final. O interessante é que esse versículo diz que o mundo se alegra e festeja porquanto esses dois profetas, isto é, as duas testemunhas que simbolizam a igreja, atormentaram os que moram sobre a terra. Que curioso isso! O mundo tomado pelo pecado entende que a pregação do evangelho, o testemunho da igreja, para eles é um verdadeiro tormento. Que coisa! Perceba quão grande é a degradação do mundo. Ouvir a mensagem de Deus, ouvir a palavra de Cristo, as boas novas da salvação em Jesus, tudo isso para eles é um tormento. Um tormento. Diante disso, não fique estranhando todo tipo de reação negativa quando você estiver pregando o evangelho. Porque o pecado no homem pode levá-lo a esse nível de rejeição. Ele vai ouvir você pregando e vai considerar que você o está atormentando. Por outro lado, se for um escolhido de Deus, certamente o Espírito vai agir nesse coração e essa pessoa vai receber o evangelho de bom grado. O fato aqui é o seguinte: não é por sua causa que ocorre a rejeição. Essa ojeriza a pregação do evangelho, a mensagem que você transmite, isso se dá devido ao pecado no homem, não é por causa do pregador. Portanto, não desista e não desanime. As rejeições devem ser vistas como algo normal. Porém, Deus tem os seus e no momento apropriado ele vai chamá-los através de você. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram, sobreveio grande medo. Aqui no começo do versículo fala depois dos 3 dias e meio, porque é como eu disse na aula passada, as aparentes derrotas da igreja duram pouco tempo. A igreja não fica muito tempo caída não, ou derrotada, entre aspas. Pelo contrário, todas as aparentes derrotas da igreja duram pouco tempo. E como é que o Apocalipse quis transmitir essa ideia? Contrastando o tempo de derrota da igreja com o período da era da igreja. Veja só, a era da igreja, simbolicamente falando, dura, de acordo com o Apocalipse, 3 anos e meio. A era toda da igreja. Mas as aparentes derrotas da igreja duram apenas
3 dias e meio. Isso é para nos fazer pensar que quando o mundo consegue derrubar a igreja, isso se dá por pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. A igreja, em outras palavras, terá muito mais momentos de vitória e tempos de vitória do que de derrota. O texto ainda diz que depois dos 3 dias e meio de aparente derrota, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Preste atenção agora. O texto está falando sobre algo que acontece à igreja aparentemente derrotada no final da era da igreja. Por quê, professor? No final da era da igreja? Porque agora o texto está se referindo claramente à ressurreição geral. E nós sabemos que a ressurreição geral, ela só se dará no final da era da igreja, por ocasião da volta de Cristo. Então, falando de forma mais clara, este versículo 11 está mencionando a última aparente derrota da igreja diante do mundo. Ainda que no final dos tempos a igreja perca para o inimigo, ela não ficará prostrada. Um espírito de vida vindo da parte de Deus vai agir na igreja e ela vai se erguer, mesmo tendo sido morta. Isto é, haverá a ressurreição dos crentes. E o interessante é que o versículo acrescenta que àqueles que os viram sobreveio grande medo. O mundo vai ver os crentes ressuscitando. Versículo 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Isso mesmo, este versículo fala sobre o arrebatamento da igreja. Porém, ao contrário do que muitas igrejas ensinam, esse arrebatamento não será secreto. O versículo expressa claramente o que vai acontecer. Veja só. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Os não crentes, os incrédulos, vão ver a igreja subindo para o céu. Para quê, professor, que vão subir ao céu? Para se encontrarem com Cristo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só para você entender, no versículo 14 está dizendo que Jesus vai voltar trazendo em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram fisicamente e estão com ele lá no céu. Ele vai trazer essas pessoas em sua companhia, é claro, ainda em espírito. Essas pessoas vão descer com Cristo em espírito. Porém, quando Cristo estiver próximo da terra, esses espíritos vão se adiantar e vão retomar seus corpos. Em outras palavras, eles vão se adiantar para ressuscitarem. E o que vai acontecer quando eles ressuscitarem? Eles, juntamente com os crentes que não tiverem morrido, vão ao encontro de Cristo nas nuvens. Entendeu? Os crentes que vierem com Cristo em espírito
para a segunda vinda do Senhor. Esses crentes vão se adiantar, vão ressuscitar, e os crentes que não tiverem morrido, claro, vão ter os seus corpos transformados, e ambos os grupos, crentes ressuscitados e crentes com corpos transformados, vão subir ao céu para se encontrar com Cristo que está vindo. Por isso que no versículo 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os crentes que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E o que vai acontecer quando ambos os grupos se encontrarem com Cristo nos ares, nas nuvens? Eles descerão todos juntos. Aí nós veremos descendo os crentes ressuscitados, os crentes transformados e o Senhor Jesus. Vai todo mundo descer junto. Como assim, professor? Descerão com Cristo? Vão ao encontro de Cristo nas nuvens para descer com ele? Isso mesmo. Sabe essa palavra encontro que aparece aqui no versículo 17? Para o encontro do Senhor nos ares? Pois bem, essa palavra ela aparece também em Atos 28, versículo 11 a 15. Ela é a tradução do grego apântesis, que é um termo técnico para se referir a um encontro de recepção, entende? Não é um encontro qualquer, é um encontro para receber alguém, para acompanhar essa pessoa até o local de seu destino. Não é um encontro para ir embora com a pessoa, não. É um encontro para recepcioná-la e conduzi-la até o seu destino. Veja só essa palavra sendo utilizada em Atos 28, versículo 11 a 15. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está indo para Roma, mas antes de chegar em Roma, um grupo vai ao seu encontro. Para quê? Para recepcioná-lo e acompanhá-lo até o seu destino, ou seja, até Roma. Veja só, Atos 28, 11 a 15. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Olha só, Paulo está dizendo que ele e as pessoas que estavam com ele se dirigiram a Roma, aqui no versículo 14. Observe então o versículo 15. Tendo ali onde? Em Roma, os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, do grego apântesis, até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, os irmãos de Roma foram ao encontro de Paulo, para quê? Para acompanhá-lo até o seu destino. Ah, professor, eu não sabia que os crentes iriam ao encontro de Cristo para descer com ele. Eu achei que iriam ao encontro de Cristo e ficariam com ele no céu. Não. Veja o que diz em Mateus 24, versículo 29 a 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no sinal o Filho do Homem. Olha só, a segunda vinda de Cristo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você viu? Jesus, quando ele estiver voltando, os seus anjos vão reunir os crentes. Como é que vão reunir os crentes? No arrebatamento. Todos os crentes vão ao encontro de Cristo. Para quê? Veja a continuação desse texto. O problema
é que quando a gente lê a volta de Cristo em Mateus 24, entre a volta de Cristo e a descida de Cristo, há vários textos no meio, e a gente perde aí o fio da meada. Você tem que saber o seguinte: a volta de Cristo, a narração da volta de Cristo, ela vai continuar onde? Em Mateus 25, versículos 31 a 33. Olha o que vai acontecer. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, como é que vai ser o roteiro? Jesus estará descendo, os crentes vão ao encontro dele, e aí, conforme Mateus 25, versículo 31 a 33, Jesus termina de descer e, então, dá início ao juízo final. Continuando aqui no versículo de Apocalipse: e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Não há dúvida de que o texto está dizendo que os não crentes vão ver a igreja sendo arrebatada. Isso mesmo, não haverá um arrebatamento secreto. Não é isso que vai acontecer como a gente vê por aí. A pessoa some, aí ficam só as roupas dela, conforme essa imagem. Não, não é nada disso. O que vai acontecer é isto aqui. As pessoas vão subir vitoriosas para se encontrarem com Cristo, e os incrédulos, os não crentes, ficarão desesperados com essa visão. Na próxima aula, nós veremos o que vai acontecer depois disso.